Ministério Esperança. Assembleia de Deus Cidade Alta. Oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas. Aos domingos, às 19 horas. Cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança. Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta. Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança. Unidos no amor de Deus. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. Eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus e a vocês que nos acompanham das mídias sociais com a graça e paz do nosso Deus maravilhoso. Ele quem tem nos abençoado, Ele quem nos trouxe nesta noite aqui para juntos louvar o nome santo do nosso Deus, pois Ele é tudo para nós. Sem Ele, nós não podemos viver. Neste momento, vamos orar para dar início ao culto. Vamos agradecer ao nosso Deus, porque nós estamos aqui para louvar o nome santo dEle. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, amado Deus, por tudo que Tu tens feito pela nossa vida, Senhor. Obrigada por mais um dia que Tu nos concede de estarmos aqui reunidos na Tua presença. Obrigada por este dia maravilhoso, Senhor, que passamos. Ó Deus, obrigada pelo fôlego de vida, Senhor amado, que Tu nos concedeste, Pai. Tudo acontece, Senhor, pela Tua vontade, amado Deus. Obrigada, Senhor Jesus, porque sem Ti nós não podemos viver, amado. Nós não podemos dar nenhum passo sequer se não for a Tua permissão, Senhor Jesus. Nós estamos maravilhados, amado, com a Tua presença, com a Tua companhia, com a Tua ajuda, amado Deus. O que nós lhe pedimos é que Tu continue nos abençoando, continue estando conosco, amado Deus. Abençoa também aqueles que têm nos acompanhado, Jesus. Tu sabes o problema que cada um passa, Tu sabes das dificuldades, Senhor, e nesta noite nós colocamos a vida deles em Tuas mãos e pedimos a Ti que venha abençoar grandemente, amado. Graças damos a Ti. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu já passo a direção do culto ao pastor Donizete. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. A você, irmão, minha irmã, amigo, amiga, seguidor das mídias sociais. Graça, saúde e paz seja sobre a sua vida, onde quer que você esteja e vá. Eu sou o Zete, Donizete Silva, estamos juntos nesse culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, Deus que é digno de receber toda a honra, de receber toda a glória, de receber todo o louvor. Aleluias. Você já sabe que na descrição do vídeo estão as informações institucionais e bancárias para você falar conosco, fazer suas doações e contribuir com esse ministério, ajudando-nos a levar a bênção, a graça de Deus a todas as pessoas. Curta e compartilhe esse culto, as nossas páginas e siga-nos. E não perca nenhuma publicação para que você seja abençoado e outras pessoas também sejam abençoadas para a glória de Deus. Que Deus abençoe a Auricélia Menezes, que está nos acompanhando, o pastor Adailto dizendo aqui a paz do Senhor, abraço e paz a todos aí. Deus abençoe os nossos irmãos aí no Mato Grosso do Sul,
a Ruth, que fez aqui os compartilhamentos, nosso irmão Josino Barbosa de Paranavaí, receba a bênção de Deus, a graça do Senhor, louva também o nome santo de Deus. A gente sempre acompanha esse importante trabalho que o nosso irmão faz também na internet, trazendo a bênção, a graça de Deus a todas as pessoas. O Abraão Jorge Miguel dizendo amém, glória a Deus. Minha colega de trabalho Isabel Leila acompanhando. Isabel, e quando tiver a oportunidade, está convidada para participar de um dos cultos com a gente aqui. Isabel aqui de Nova Esperança. Marcos Paulo sempre acompanha a gente, pedindo que a gente mande um abraço. Nós vamos mandar mais que isso, nós vamos profetizar a bênção de Deus sobre a sua vida, Marco Paulo. Ele que está em Sumé, na Paraíba, e precisa sempre da bênção de Deus na sua vida, no seu coração. Então nós vamos orar e pedir a bênção de Deus aí sobre a sua vida. Eu vejo aqui a Elisângela, ela que é psicanalista, está nos acompanhando também. Deus abençoe grandemente a sua vida. E a Inês Delfina está também acompanhando a gente nessa noite. Você pode compartilhar, portanto, o culto, vai ser uma bênção. Hoje a gente faz uma cerimônia mais rápida, tendo em vista que nós teremos uma celebração interna aqui ainda. Então a gente, nesse primeiro momento, nós vamos louvar ao Senhor e também trazer uma palavra de fé e encorajamento para a sua vida. Então continue aí, porque Deus ele tem bênçãos maravilhosas para a sua vida. Eu quero ler um texto antes de nós cantarmos, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15. Que nos diz assim, esse texto pode ser são textos correlatos, né? Marcos 15, 21 ao 32, Lucas no capítulo 23 também tem esse registro, e no Evangelho de João também está no capítulo 19. Então eu vou ler genericamente para vocês acompanharem rapidamente, depois nós vamos cantar. Fala acerca da crucificação de Jesus, que diz assim: quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, diz o texto, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito com acusações contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua esquerda e o outro à sua direita. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Então, nós lemos aqui a crucificação de Jesus, né? Wagner Bera, que está acompanhando, esteve conosco nessa noite. Nós queremos, nessa noite, falar acerca dessa mensagem, pastora Ruth, essa mensagem maravilhosa da cruz, porque a morte de Jesus Cristo, ela estabeleceu bênção para a nossa vida. 291, acho que eu falei errado aí, né, Ruth, que era 491, mas na verdade é o 291, um hino da harpa cristã,
mensagem da cruz, nós vamos louvar a Deus com essa música. Eu vou corrigir aqui na descrição do vídeo, coloquei 491, mas é 291, mensagem da cruz. Essa música 291 da harpa cristã, a harpa cristã que é o hinário oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Vamos louvar ao Senhor. O de cruz se erigiu, quando um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu, nesta cruz padeceu, e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma
bênção de Deus. Então, Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Morreu na cruz do Calvário por nós. Ele constituiu-se no Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. O sangue do justo Cordeiro de Deus foi derramado na cruz em favor de todas as pessoas que creem nele. Essa é a mensagem. O Evangelho, ele está para a crucificação e morte de Jesus, como o cristianismo está para o Cristo. Ou seja, não existe cristianismo, pastora Ruth, sem o Jesus Cristo. E não há condição, irmã Geni, de ter um evangelho sem essa crucificação, sem essa mensagem maravilhosa da cruz do Calvário para as nossas vidas. A Bíblia e outros relatos históricos demonstram que a crucificação era um castigo, uma tortura cruel, temida, de origem oriental, adotada pelos romanos e aplicadas ali pelos romanos. Essa terrível humilhação era reservada para escravos e pessoas que não possuíam a cidadania romana, que julgassem haver cometido crimes hediondos como homicídio, roubo grave, traição e rebelião. A cruz na qual Jesus foi crucificado era a chamada cruz cômissa, que é em forma de T, também chamada de capitata, com uma forma de um punhal que nós conhecemos hoje. Numa crucificação, por exemplo, numa cruz em forma de T, portanto, Jesus ele foi crucificado, segundo os registros, irmã Francisca, no ano 33. A crucificação se deu depois que ele foi preso, julgado pelo Sinédrio e condenado por Pôncio Pilatos a ser torturado e finalmente executado nessa terrível e horrenda morte de cruz. Aqui, irmã Débora, nós aprendemos a primeira lição que Deus quer nos ensinar hoje com a sua palavra. A justiça humana é falha, irmã Francisca. Por isso, nós devemos cuidar com os nossos julgamentos. Uma pessoa pode ser presa pela polícia, condenada pela sociedade e pelo juiz, torturada e morta psicologicamente, emocionalmente, e a sociedade, doente e corrompida pelo pecado, como nós vemos, pode até continuar tendo a convicção de uma culpa que na verdade não é do condenado, é da própria sociedade e daqueles que condenaram a pessoa, como nós vemos aqui no caso de Jesus. Então essa, pastora Ruth, é a primeira lição que a gente vê nesse texto da crucificação, esse primeiro alerta. Tenhamos cuidado ao julgar as pessoas, ao falar mal das pessoas. Os irmãos, acho que receberam aqui essa semana, nós enviamos no grupo da igreja um vídeo, né? Não sei se vocês leram, de um rapaz que possivelmente quando você olhava ele estava perfeito, não é verdade? E sentado no banco, ouvindo ali um som, e aí, de repente, chega umas senhoras mais idosas e começam a reclamar ali naquela lotação. Mas será, olha só, né? O rapaz está ali em perfeitas condições, em vez de dar o lugar para nós, ele não dá o lugar e começa aquela reclamação, né? E todo mundo reclamando, e como ele estava com um fone de ouvido igual o meu assim, aí as pessoas falando, aí ainda coloca o fone de ouvido para fazer de conta que não está ouvindo o que a gente está falando. E depois de uma grande confusão, o rapaz concentrado ali ouvindo a sua música, né? Chega um homem, toma as dores e cutuca ele e fala, olha, né? Ele leva um susto, né? Cutuca ele, as mulheres aqui, elas querem sentar as idosas. Aí, então tudo bem, eu não vou ceder o meu lugar. E quando aquele jovem ele levanta, as pessoas percebem que faltava-lhe as pernas. E aí? Como é que faz? Teve gente que tapou, né, os olhos de vergonha, né? As mulheres, assim, depois que já tinha feito tanta confusão, e o rapaz levantou escorando, né, e foi em pé,
apoiando em apenas um cotoco de perna, aí sou obrigado a sentar agora. Muitas das vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia. Julgamos as pessoas pela aparência, irmã Francisca. Falamos mal, principalmente pelas costas, como foi o caso do jovem. Então fica esse alerta. Nem sempre o que a gente pensa que é correto, o julgamento certo, nem sempre está correto, porque a sociedade achava, irmã Débora, que estava tudo certo. Jesus, ele era um miserável, um nu, ele não era rico, ele não tinha poder, por isso ele foi julgado, crucificado e foi morto, né, na cruz, por causa desse julgamento inadequado da sociedade e da justiça do Estado na época. Então o Estado, a sociedade, a verdade da sociedade não é uma verdade absoluta. A gente precisa ter cuidado, e nem a verdade da igreja, porque na época tinha igreja também, e a verdade da igreja não era a verdade do Cristo. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Então a execução de Jesus, confiada aos soldados romanos, provavelmente foi feita conforme o costume romano. E como que era isso? O método era o seguinte: provavelmente, assim que o réu era condenado, ele mesmo levava a trave transversal da cruz. Então ele não carregava a cruz inteira, carregava apenas uma parte dela, chamada patibulum, até o lugar indicado, normalmente fora dos muros da cidade, porque como ele era um desgraçado e nu, um amaldiçoado, era assim considerado, não queriam crucificar ele na sociedade, queriam fazer fora, como se amaldiçoado fosse, ele não fosse produto da sociedade. Hoje a gente vê essas coisas também. Gente rotando alto, falando, por exemplo, contra as pessoas que cometem delito na sociedade, esquecem que essas pessoas são fruto de nós mesmos, dessa mesma sociedade corrupta. E muita gente que age dessa forma, como no caso aqui de Jesus, às vezes ele está pior do que aquele que ele está julgando, dizendo que tem que matar. Então a gente precisa fazer essa reflexão. E aí a morte, ela demorava também ali um pouco, né? Então, ao chegar no local da execução, o condenado tirava toda a roupa dele, batia nele, apanhava muito, era então amarrado com os braços abertos na trave. Tinha alguns casos que chegava a pregar a pessoa, né, na trave, na cruz, e em seguida ele era colocado, então, pendurava ele naquele madeiro. E aí a morte demorava porque ele ia morrendo aos poucos. Então a intenção era mesmo assim, ferir a pessoa, humilhar ela, fazer uma tortura. Então ele ia morrendo aos poucos. Então imagina o sofrimento dessa pessoa. Então é difícil a gente imaginar que um ser humano seja capaz de tamanha atrocidade. Mas a corrupção do gênero humano deixa a pessoa, a sociedade, nesse estado. Nós tivemos uma execução, por exemplo, no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, de um jornalista que fazia a cobertura investigativa de algumas situações em um dos morros do Rio de Janeiro. Os irmãos devem ter acompanhado, o pessoal que acompanha a gente também aqui, o Pedro Bera, Rosa Siqueira, minha prima, o Silvio, o Alexandre, que está interagindo e pedindo aqui a bênção de Deus para que Deus restabeleça a saúde dele, trabalho, a família, nas questões financeiras aqui também, a libertação. Nós vimos essa execução, irmã Luísa. Já imaginou pegar uma pessoa viva, aí você junta uns pneus de caminhão, e a pessoa vendo tudo isso, você agora vai morrer, então junta os pneus, coloca óleo diesel, combustível, aí coloca a pessoa lá dentro e queima a pessoa viva. Não é muito pior do que uma crucificação? Então a pessoa morre ali queimada, viva, sentindo todos aqueles horrores e principalmente a tortura psicológica que se faz. Há situações que a pessoa, por exemplo, é enterrada viva e aí ela é obrigada a cavar a própria cova. Então, a que ponto chega o ser humano?
A que ponto nós chegamos? Então tudo isso por causa aqui do pecado, da dificuldade, do problema que tinha. E muita gente que grita, né, seria capaz de crucificar o Cristo novamente. Porque nós o crucificamos quando nós o rejeitamos, quando nós não queremos Ele, quando nós não queremos esse evangelho, quando nós negamos o Cristo, nós estamos crucificando-o também. Imagine essa dificuldade, né? Então, quando a morte demorava um pouco, tinha outros interesses. Vamos dizer, por exemplo, que estava dando à tarde, a pessoa não morria, né? E tinha outras coisas para fazer, enfim, ou ninguém ia ficar ali à noite. Tinha algumas questões legais da lei que eles observavam. Então, para apressar a morte, irmã Geni, às vezes quebrava uma perna, um braço da pessoa para ela morrer mais rápido. E se ela não morresse, aí o que se fazia? Pegava uma lança e furava, traspassava o coração da pessoa para ela morrer, né, para liberar as pessoas para ir fazer outras coisas. Então imagina o horror. Dificilmente alguém da família acompanhava uma situação dessa. Porque quem que ia acompanhar? Primeiro que a pessoa era hostilizada pela sociedade, como nós temos hoje. A televisão primeiro desonra a pessoa, né? 24 horas, né? Vamos pegar o Rodolfo. O Rodolfo vai ser o bode expiatório dessa vez. Aí começa. Aí vai falar, né? Faz uma investigação na vida do Rodolfo. E hoje, infelizmente, o que se coloca nessa televisão, nessa imprensa podre que a gente tem, é o que prevalece. É o que prevalece, você não tem direito à defesa. Então, uma vez que falou que o Rodolfo é branco, ele vai ser branco. Mas ele não é branco, ele é negro, gente. Olha aqui a foto dele. Não, mas se falou que é branco, ele é branco. E ele vai morrer porque é branco. Ainda que todo mundo está vendo que ele não é branco. Então, infelizmente, é assim que funciona. É muito complicado. Então, a família normalmente não acompanhava. Mas aqueles que acompanhavam, se requeresse o corpo do indivíduo depois, ele podia requerer e o cadáver da pessoa era entregue à família. Como muitas das vezes acontece hoje, não é verdade? Agora imagine que tristeza, que situação. Se coloque no lugar dessa pessoa, no lugar dessa família. Você já imaginou isso acontecendo com um familiar seu? Com um pai? Com uma mãe? Né? Com um filho? Com o nosso cônjuge? Com a filha nossa? Né? Não, eu tenho convicção que ele não está errado. Olha a mãe de Jesus, não estava ali? Não, eu conheço esse menino, ele não fez mal nenhum. Mas o sistema, o Estado, a sociedade, a mesma sociedade corrupta que apedrejou Estevão quando ele estava pregando, não foi assim que diz o texto? E Estevão dizia, olha, não é assim, eis que eu vejo os céus abertos, não tinha mal nenhum, mas tomaram as pedras e apedrejaram ele, porque diz que chegou num determinado momento que eles taparam os ouvidos para não ouvir o que o Estevão falava. E nós hoje estamos com os ouvidos agravados também, porque a sociedade ela não quer ouvir algumas verdades que ela deveria ouvir. Ela não quer ouvir. Então nós temos essa dificuldade, esse problema. Então esse tipo de execução, embora fosse uma pena extraordinária, abominável, incomum no judaísmo, entre os judeus, era muito comum entre os romanos e nas demais sociedades presentes ali, nos demais povos mais próximos. Então não era assim uma coisa que acontecia lá de vez em quando, não, acontecia direto essa atrocidade. Era algo muito ruim e complicado. Nós vemos isso, tem registro no capítulo 21 de Deuteronômio, 1 Samuel capítulo 31, então nós vemos essa questão. Essa situação só acabou, a crucificação como pena judiciária, ela foi abolida pelo primeiro imperador cristão, o Constantino, no ano de número 306 a 337, mais ou menos nesse período, segundo a história. Então, com base na lei romana, Jesus ele foi crucificado por traição e rebelião, conforme a acusação feita pelos judeus nos textos que nós lemos aí no início, você
observou essa questão. Então eu concluo com a segunda coisa, ou mais duas coisas, que a gente poderia dizer que essa questão da crucificação de Jesus, Deus ele revela para nós. Então a morte de Cristo, além desse cuidado que nós devemos ter ao tentar fazer um julgamento do nosso irmão, da nossa irmã, a gente precisa cuidar, porque senão nós vamos de repente estar crucificando, né, o nosso irmão e o nosso irmão, a nossa irmã. Além de recrucificar Cristo, é porque eu estou fazendo o que não devo, eu ainda vou crucificar um irmão, uma irmã minha, com o meu julgamento. E olha, com a nossa língua, né, ela é pior do que a cruz, não é assim? Pior do que a cruz, pior do que o micro-ondas lá que nós acabamos de falar aqui, que no termo da bandidagem usa para queimar as pessoas vivas. Tem a língua nossa, às vezes, é pior do que isso. Então, é a primeira coisa que essa crucificação de Jesus, Deus ele quer mostrar. Mas ainda tem mais duas situações que eu gostaria de pontuar para a gente concluir. Que a situação humana, ela é miserável. Então, quando a gente olha para tudo isso aqui, a morte de Jesus, nós chegamos a essa conclusão, irmã Laurinha, que a situação humana, ela é miserável. O ódio produzido pela vida corrupta e de pecado está dentro das pessoas e não é uma exclusividade de uma pessoa e de um segmento. Então não é exclusividade. Às vezes nós caímos nesse erro. Não, o problema está na cor amarela. Não, o problema está na cor vermelha. Não, o problema está na cor azul. Não, o problema está com os negros, a culpa é do Rodolfo lá. Não, o problema está no branquinho, a culpa é lá da Laurinha. E não é disso que nós estamos falando. Essa dificuldade está em todo ser humano. O pecado não respeita a cor, raça, sexo e nacionalidade. Sem Cristo, a pessoa permanece em um estado de pecaminosidade, culpa e morte espiritual. Não existe, portanto, uma pessoa deste mundo, um sequer, que possa considerar-se justo pelos seus próprios méritos. Romanos 3:23, 6:23 explica que todos os seres humanos, indistintamente por igual, pecaram e estão completamente destituídos da graça de Deus e que o salário do pecado, pastora Ruth, é a morte. Então, essa é outra coisa que a gente vê nessa questão da morte de Jesus. Nós somos miseráveis. Não há como correr para lá e para cá. Mas olha, você sabe com quem você está falando? Aqui é o fulano de tal, eu sou dono, sou rico, tenho isso, tenho aquilo, não importa, é miserável da mesma forma, do mesmo jeitinho. Quantas pessoas que são ricas e a gente conhece, várias pessoas. Esses tempos atrás, por exemplo, um cantor famoso, questão de 6 meses, pastora Ruth, ele faleceu. Chegou a levá-lo nos Estados Unidos para fazer um exame, não foi assim? Mas aí o que aconteceu? O câncer estava na vida dele e mesmo com muito dinheiro, recurso, fama, não teve condição, irmã Francisca, morreu. Então assim, essa é a condição miserável que todos nós temos. Pode ser, tem uns aí que são machões, meu Deus do céu. Como nós temos agora tá voltando essa época, dos homens machões, não respeita nada, distrata o outro, passa por cima das mulheres e acha que é poderoso. Mas aí não adianta, depois ele vai ter problema, porque é miserável também. Então, Deus nos traz essa palavra, cada um de nós, você que está assistindo, eu que estou falando, nós somos miseráveis, ninguém é melhor do que o outro, todos estão nessa condição de miserabilidade se não tem Jesus na sua vida. Aí nós vemos a segunda coisa, ou a terceira, a morte de Jesus na cruz tem o objetivo, portanto, de revogar, pastora Ruth, por completo essa condição de miserabilidade humana. Então, antes de Jesus, o Rodolfo era miserável. Quando ele aceita Jesus, Jesus entra na vida dele
ele tem essa transformação. Então, com Cristo, em Cristo, não pode existir mais o ódio, a tortura, as ofensas, a maldição, pois agora cristão e cristã passam a ser de Jesus e passam a seguir os ensinamentos de Jesus. Então tudo se torna diferente. Aí eu pergunto, por que tanta briga? Por que tanta contenda, pastora Ruth? A pessoa não se dá com aquele, irmã Francisca, não se dá com aquela, fala mal de um, fala mal de outro, né? Há pastores que aonde o pastor A está, o pastor B não pode estar. Aonde o pastor C está, o pastor D não pode estar naquele local. Igrejas que falam mal um do outro. Conhecem a Cristo? Quero te dizer que a morte de Jesus na cruz é suficiente para quebrar todo tipo de maldição. Então, se você tem esse problema na sua vida, é importante que você conheça, chegue-se a Jesus Cristo, porque só Jesus oferece a vida por meio do amor. Paulo afirma que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, libertemo-nos do mal, das trevas. E isso só acontece, irmã Geni, se nós estivermos em Cristo. As Escrituras são claras em afirmar que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Logo, nós queremos dizer, há como dizer e concluir, que se a pessoa ela está nesse ódio, nessa maldição, nessa dificuldade com o seu irmão e consigo mesmo, ela precisa dessa libertação de Jesus Cristo. E essa libertação está posta para nós nessa noite. Está sendo colocado para você, para mim. Então vamos tomar posse, vamos tomar posse dessa bênção para a nossa vida, a fim de que a gente escape, saia dessa condição de miserável e sejamos então reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Então essa mensagem é uma mensagem maravilhosa, essa mensagem da cruz. Por isso nós cantamos aqui no início e sempre vamos cantar. Por isso eu amo essa mensagem e sempre prego-a, proclamo-a. Podem vir as lutas, podem vir os problemas, podem vir as dificuldades, podem vir as calúnias, não deixarei Jesus. É assim como diz a irmã Francisca, a irmã Luísa, né, que está ali, sempre quando tem a oportunidade, não, desse Jesus eu não largo de jeito nenhum, né? A irmã Geni, né? A polícia pode ir lá em casa, né? Assim, mas de Jesus eu não largo não, está certo. Então nós levaremos essa mensagem da cruz, até por uma coroa trocar. Por isso, todos os domingos, todas as quartas-feiras, todos os dias que a gente tem oportunidade, nós estamos aqui no Facebook, na igreja, por onde nós passamos, falando da mensagem dessa cruz, porque nós éramos miseráveis e não somos mais, porque nós recebemos essa mensagem, esse Jesus Cristo na nossa vida, passamos a ser filhos de Deus. E eu lhe convido, você que está nos assistindo, acompanhando, se você precisa desse Cristo na sua vida, ainda não o aceitou, é o momento oportuno que Deus está lhe dando para você receber a bênção de Deus. Nós queremos orar por você. Eu convido aqui a irmã pastora Ruth para fazer essa oração. Nós vamos orar, portanto, por todos que estão nos acompanhando. E aí, pastora Ruth, nós vamos aqui orar pelo Marcos Paulo, que está pedindo oração. Ele é lá de Sumé, na Paraíba, pede que nós oremos por ele, pelas suas necessidades. Estou vendo aqui também o Alexandre Correia, dizendo boa noite a todos, rogo por restauração da minha saúde, pelo trabalho, a família, o financeiro, rogo também por uma libertação e livramento e que Deus possa proteger ele também. Olha que coisa maravilhosa. Então nós vamos apresentar aqui nas mãos de Deus meu amigo Prauto Coelho.
também companheiro de trabalho, vamos orar por você, tá, Paulo? O Walter Figueiredo, vamos orar por ele. Irmã Eliette Fogaça, né? Lembra dela? Me lembro, isso, claro. Está lá no Mato Grosso, vamos orar por ela para que Deus possa abençoar grandemente. A Gabriele Pires, minha colega de trabalho Vonete Neire, Eurides Fernandes, que é o vereador aqui em Nova Esperança, né? Vamos orar pelo Eurides, né? Por todo o poder judiciário, que Deus possa abençoar. Fernanda, né? Que esteve aqui esses dias, né, Fernanda? E nós acabamos não nos encontrando, está no exterior, acompanhando a gente. Nós vamos orar por você também. Enfim, vamos orar pela família Bera, né, e que comandou a gente aí hoje. Nós somos hoje em Mandaguaçu no encontro de carros antigos. Vamos orar pelos nossos companheiros, nossas companheiras que estiveram conosco e todo o pessoal ali de Mandaguaçu, aqui da região, que foram conosco também, para que Deus ele possa abençoar. Todos tenham uma excelente semana, uma bênção. Você que não aceitou Jesus ainda, quer aceitar Jesus agora? Quer receber essa mensagem da cruz? Ore conosco agora. Entregue a sua vida ao Senhor e Deus ele tem bênçãos maravilhosas para a sua vida. Vamos orar, pastora? Vamos orar, né? Senhor Jesus, nós damos graças a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Que nós possamos Jesus. Valorizar, amado Deus, o sangue que for vertido naquela cruz, Jesus. Amado. Que nós possamos ser fiéis a Ti a cada dia, buscar Jesus. De Ti, Senhor, e aprender Deus de Ti poderoso. A cada dia também, Pai Santo. Aleluia. Toma, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos, Pai, Deus. E haja grandemente. Deus de poder, Jesus. Prepara-nos a cada graças dia, Senhor. Tu conhece cada vida, aleluia. Conhece cada necessidade. Santo, vem abençoar, Senhor. Nome, abençoa cada um nesta aleluia. Noite. Olha para esses nomes que foram falados, aleluia, amado Jesus. Deus. Tu conhece cada vida. Louvado e sabe de cada dificuldade, de cada necessidade deles, aleluia. Amado Deus. Nós os colocamos em Tuas mãos aleluia. E pedimos a Ti que venha agir de acordo com a necessidade, Pai graças Santo. Pois Tu és aquele que nos vê com seu olhar de amor, com seu olhar de misericórdia, Senhor. Nos acolhe, amado Deus, a cada dia, Pai Santo, porque Tu sabes que sem Ti nós não somos nada. Nós somos dependentes de Ti totalmente, amado Deus. Ó Deus, vem agir no nosso meio. Age no meio da Tua igreja, Senhor. Ó Senhor, nós precisamos da Tua ação, amado Deus. Ó Jesus, fale a cada dia aos nossos corações. Toca, Senhor, nas nossas mentes, Pai. Toca no mais profundo de nossas vidas, amado Deus, porque nós precisamos do Teu toque, amado. Que o Teu Espírito haja grandemente nas nossas vidas, amado. Ó Deus de poder, Tu sabes, Senhor, que a nossa alegria está em Ti, amado, pois Tu és a pessoa mais importante das nossas vidas. Graças damos a Ti, amado, por mais este dia que Tu nos concede. Sim, meu Deus. Amém, Jesus. Aleluias. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos que estão acompanhando. Não se esquecendo que no domingo a nossa atividade será a partir das 14 horas. Nós teremos uma atividade aqui com as crianças, tendo em vista o Dia das Crianças, que será no sábado, mas a gente vai fazer para facilitar aqui para o pessoal no domingo a partir das 14 horas. Pessoal aqui que deseja participar do bairro, enfim, das adjacências, podem participar conosco. É necessário que se faça inscrições. A gente tem um número limitado para atender, para melhor atender as pessoas. Então nós vamos fazer aqui umas inscrições e você pode nos procurar. Tem aí os meios de contato na descrição do vídeo. Então você que deseja participar ou vem aqui na igreja nos dias de culto, pode falar também com a pastora Ruth. Ela sempre está disponível aqui todos os dias, das 10 às 12 horas e também das 14 às 18. Então nesse período de segunda até sexta-feira, porque sábado é feriado, você pode também
falar com ela, bem como todos os irmãos, as irmãs da igreja, que são aí vizinhos teus que você conhece, são amigos no Facebook, WhatsApp, você pode dialogar com eles também, fazer a sua inscrição e estar conosco aqui no domingo. Já a partir do período da manhã do domingo, nós teremos aí a cama elástica, né, para o pessoal brincar, a criançada, então vai ser bastante bacana. Domingo, portanto, dia 13/10, 14 horas, faça a sua inscrição e esteja aqui conosco. Tem ali uns presentinhos, né, que a gente trouxe também aqui para a gente dar uma lembrancinha, um presente para as crianças, como Jesus ele disse, deixai vir a mim. Então os pais podem trazer e venham com elas também, vai ser bastante importante esse momento de congraçamento, de adoração ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. A gente continua aqui na igreja Sandra Lopes, que acaba de chegar, e a gente agradece por você estar conosco. O vídeo ele fica gravado, quem chegou agora, assim que terminar, você pode assistir desde o início, e Deus ele tem uma bênção, algo maravilhoso para a sua vida. Deus abençoe e ótima semana para todos e todas.